Você segue com a gente lá. E o entregador de delivery, de comida por aplicativo, foi roubado por 2 bandidos armados com uma faca enquanto fazia uma entrega em Santa Maria na tarde desta última segunda-feira. Os 2 criminosos foram encontrados no entorno e presos. Neto, continua com essa imagem aí, porque esse é o momento em que ele chega ali, me parece, com uma marmita, é surpreendido por esses 2 vagabundos, por esses 2 bandidos, cada um com uma faca que parece um facão, sobe em cima da moto, o rapaz fica ali assustado, com medo, corre, mas de repente ele corre na direção contrária, fica assustado, com medo desses 2 bandidos retornarem, e aí eles saem com a moto. Nessa segunda imagem você vê aí, ó, que parece que a mão de Deus, a mão de um anjo bate na direção da moto, esses 2 pilantras, esses 2 vagabundos caem, e graças a Deus eles não conseguem levar essa motocicleta. Anne Cássia, me entrega todos os detalhes desse roubo, desse roubo aí, qualificado, porque foi com uso de arma branca. Mais uma vez, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde novamente, Tony. Isso mesmo, esse crime aconteceu, como você disse, na última segunda-feira. De acordo com as imagens aí do circuito de segurança do condomínio, a gente consegue perceber ali bem no canto da tela, foi por volta das 5h34 da tarde. Então, ontem eu falei sobre um porteiro que foi esfaqueado ali enquanto trabalhava. Dessa vez a gente fala novamente de um trabalhador vítima de criminosos. Dessa vez o trabalhador, esse motoboy, entregador por aplicativo, não saiu ferido, mas a gente consegue perceber a violência dos assaltantes. Os 2 homens chegam ali com 2 facas em punho, como você disse, Tony. As facas, realmente muito grandes. Então eles assustam ali esse motoboy, que ainda cai assim em cima dos arbustos, e aí eles pegam também o que aparenta ser a marmita, o item que seria entregue ali no condomínio onde ele estacionou a moto em frente. Então eles pegam esse item, um senta ali na moto já dá partida, o outro monta na garupa e eles saem. Só que por outro ângulo a gente consegue ver que a poucos metros de distância, ainda ali na frente deste residencial, eles caem e fogem a pé. Então a gente reforça mais uma vez, tudo isso aconteceu na última segunda-feira por volta das 5h30 da tarde, e a boa notícia é que os 2 foram presos ontem. Então a Polícia Militar do Distrito Federal, com o apoio da Polícia Militar e Civil do Goiás, conseguiram localizar esses 2 suspeitos no Novo Gama. Então eles foram apreendidos, inclusive confessaram o crime. E ainda de acordo com a polícia, e fica muito perceptível nas imagens que nós tivemos acesso, um desses criminosos, ainda para tentar se despistar ali, ele pintou o cabelo. Um dia de diferença nas imagens ali do crime, um deles aparece com o cabelo descolorido. E na imagem que nós tivemos acesso do momento da prisão, os 2 estão com o cabelo escuro. Então, a polícia acredita que ele pintou o cabelo justamente para despistar aí as investigações e para dificultar uma possível identificação. Mas nem mesmo essa tentativa impediu a polícia, tanto do DF quanto do Goiás, de localizar esses 2 criminosos. A gente também teve acesso a um vídeo ali da Polícia Militar do Goiás que conversou com um desses autores do crime e ele deu mais detalhes de como foi planejado esse roubo. Então ele fala como ele conheceu a pessoa, que o comparsa dele, que ajudou aí no roubo dessa moto, fala por quanto eles pretendiam vender o veículo, fala sobre a abordagem violenta e aparentemente não demonstra muito arrependimento. Inclusive o comparsa dele, ele disse que conhecia ele já há um certo tempo, mas que ele estava preso, então quando soube que ele estava solto, foi lá e decidiram então cometer crime. Vamos conferir agora um trecho dessa conversa que o policial que foi responsável pela prisão teve com um desses criminosos. Eu fui na casa do menino, chamei ele para nós ir no corre, nós subiu, encontramos um motociclista lá e tentamos roubar ele. Como é que foi esse roubo lá? A gente chegou, ele chegou primeiro, puxou a faca pro motociclista, eu cheguei e puxei depois. A gente montou na moto e tentamos sair. Então vocês 2 estavam com faca? Tava. E a intenção era só levar a moto? Era só levar a moto, sim. E o que vocês iam fazer com a moto? Vender. Vender por quanto? 1.000, 2.000. Ia vender aonde?
Por aí, senhor. Já foi preso, Anderson? Não, primeira vez. E o outro lá, Anderson? Você conhece ele de onde? Conheço ele já de uns tempos, eu nunca mais tinha visto ele tava preso, aí eu me falaram que ele tava solto, eu fui lá na casa dele. Eu chamei ele pra ir roubar ele e ele falou que nós foi. Não foi preso, nunca tinha sido preso ainda, conforme ele disse, mas certamente já tinha cometido outros crimes. Ah, já tinha, nunca cai da primeira vez. E ele foi justamente chamar um profissional, um cara que já tinha sido preso, um cara que tinha acabado de sair da cadeia para cometer o crime, para roubar essa moto, para vender por R$1.000, por R$2.000. Ou seja, tira um bem de um trabalhador para entregar, para vender para o desmanche, ou vender essa moto para uma saída do Estado, porque a gente sabe que tem quadrilhas que fazem realmente o roubo para levar esses veículos para outro Estado. Realmente, a polícia, graças ao trabalho da polícia, conseguiu identificar e prender esses dois criminosos. Foi uma parceria da Polícia Militar do Distrito Federal com a Polícia Militar do Estado de Goiás. E esses dois vagabundos foram presos lá no Novo Gama. Lá no Novo Gama, a polícia conseguiu identificar e prender. Parabéns, então, para a Polícia Militar do Estado de Goiás por esse excelente trabalho. Realmente é uma vergonha. Agora você pensa, um cara desse, ele tem ressocialização? Me diga, o cara acabou de sair da cadeia e volta ao mundo do crime. Ele volta a cometer os mesmos delitos, os mesmos crimes de antes. Aí eu não acredito que vai ter ressocialização. Eu acredito no endurecimento de pena, acredito que o Estado precisa construir mais unidades prisionais para comportar a quantidade de bandidos, viu, Anicácia? É isso que eu acredito, porque enquanto o Estado não der uma resposta firme e através de uma punição realmente exemplar, com muitos anos de cadeia e com trabalho, porque não adianta o cara ficar dentro do presídio, ali ocioso, conversando e fazendo um curso de como se tornar mais eficiente no mundo do crime, viu, Anicácia? Exatamente, Tony. Chama a atenção muitos detalhes nesse crime. O fato, deste preso que a gente teve acesso aí a esse depoimento durante a prisão, afirmar não ter ainda passagens pela polícia, mas ele, quando soube da notícia que o comparsa tinha saído da cadeia, ele foi lá, procurou esse homem, foi na casa dele e os dois decidiram, assim, sem mais nem menos, cometer o crime. Então pegaram cada um uma faca, saíram e quando viram ali uma vítima, abordaram esse motoboy que estava trabalhando ali, muitas vezes para trazer o sustento de uma família, de filhos, da mãe. A gente não sabe a realidade dessa vítima, mas claramente é uma pessoa que está em busca ali do sustento e acaba sendo vítima. Graças a Deus, o final aí para este motoboy, ele foi positivo, porque esses criminosos não conseguiram levar a moto, não conseguiram efetuar exatamente o crime, mas muito provavelmente vão pagar por isso. Outras coisas que chamam a atenção é a violência na abordagem. Eles chegam ali os dois com a faca em punho, vão realmente para cima do profissional ali, do homem que está fazendo a entrega, que não reage. Então ele não reage justamente com medo de tentarem contra a vida dele, deixam levar a marmita, deixam eles levarem a moto, mas eles acabam caindo logo em seguida. Outro ponto também que chamou a atenção e fica claro nas imagens é a tentativa de um dos criminosos de despistar a polícia, de despistar a investigação e dificultar a identificação desse criminoso, mas nem mesmo essa tentativa de pintar o cabelo, mudar ali um pouco da aparência foi suficiente para despistar a polícia, que conseguiu localizar esses dois suspeitos no Novo Gama, isso na tarde de ontem, Tony. Muito bem, Anicácia, obrigado pela sua participação aqui com as informações. Agora, Neto, amanhã a gente se vê, viu, Anicácia? Agora, Neto, olha só, esses dois criminosos foram identificados, foram presos pela Polícia Militar de Goiás, mas eu gostaria de colocar, porque nessa cena tem algo que me chama bastante atenção. O rapaz que chega ao lado dele, numa outra moto, esse aí, olha aí, esse é o momento. Volta aí, Neto, volta um pouquinho, porque ele ali no momento de desespero para ajudar ali esse entregador de delivery, ele coloca a mão no bolso, puxa a carteira e imita uma arma de fogo e aponta em direção aos criminosos. Realmente, na tentativa de ajudar, ele acaba sendo protagonista dessa
cena realmente inusitada. Realmente é uma cena muito inusitada, mas graças a Deus, a situação é muito séria. Ele não, esse entregador não reagiu. Por um milímetro ele não foi atingido ali com golpes de faca, porque esses dois criminosos chegaram bem próximos ali, ameaçando. Mas graças a Deus, situação resolvida, a moto não foi levada e os criminosos estão presos. Muito bem, e agora a gente segue por aqui, são 6 horas, 6 minutos, e eu dou boa noite para a senhora, boa noite para o senhor.